Pois bem, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar Mundo. Situação na Venezuela hoje, dia 29 de janeiro de 2026. Vamos trazer aqui os desdobramentos que têm acontecido com ênfase nas notícias mais recentes, depois da captura do ditador Nicolás Maduro em solo venezuelano, que ocorreu através das forças militares americanas. Há 2 horas atrás, o Live Map traz para a gente que o presidente dos Estados Unidos disse que acabou de falar com Delcy Rodrigues e anunciou que americanos poderão visitar a Venezuela, além de abrir o espaço aéreo venezuelano para aviões americanos. A presidente interina Delcy Rodrigues anunciou o desbloqueio dos ativos venezuelanos nos Estados Unidos após dialogar com o presidente Trump, há 21 horas atrás. Em contrapartida, temos a Maria Corina Machado, após reunião com Marco Rubio, que é o secretário de Defesa, vamos dizer assim, americano. Ela disse: não é o que Deus se diz, mas o que ela faz. Vamos avaliar com base nos fatos. Estão acontecendo coisas que eram imprevisíveis na Venezuela antes de 3 de janeiro. Eu me chamo Rodrigo Carvalho e tu estás no canal Geomilitar Mundo. Então, pessoal, vou trazer aqui um resumo atualizado em 29 de janeiro de 2026, últimas 48 horas, sobre o desdobramento da crise na Venezuela, com ênfase no que há de novo sobre o ultimato dos Estados Unidos, aqueles 15 minutos. Como é que foi aquela história? Como eu havia falado no vídeo passado da Venezuela, a Delcy está jogando para a galera dela lá, para o pessoal da Venezuela. Isso, eu acredito, para conter uma crise ali institucional, para evitar uma guerra civil, que os Estados Unidos disse, o Trump falou, olha, tem 15 minutos para tu decidir se tu vai apoiar ou não os Estados Unidos. Então, é sobre isso que a gente vai falar também. Presos políticos, petróleo, energia e situação geral no país. Situação na política e ultimato dos Estados Unidos. Não há confirmação pública de um ultimato formal de 15 minutos até hoje. Nos últimos dias não houve nenhum reporte sobre isso, mas aconteceu. Há, porém, alertas públicos de autoridades dos Estados Unidos, como o secretário Marco Rubio, dizendo que Washington está pressionando fortemente a líder venezuelana a cooperar, inclusive sugerindo o uso da força se ela não colaborar com a transição democrática e os objetivos americanos. Porém, segundo a Reuters, Rubio cita progresso da Venezuela e afirma que os Estados Unidos não planejam intensificar o uso da força. Notícia de 28 de janeiro de 2026, de ontem. O principal diplomata de Trump afirma que os Estados Unidos não esperam tomar novas medidas militares. Republicanos bloqueiam por uma pequena margem a resolução sobre os poderes de guerra da Venezuela. Washington, 28 de janeiro, o secretário de Estado Marco Rubio afirmou que novos líderes da Venezuela estão caminhando para laços mais estreitos com Washington, não havendo necessidade imediata de novas ações militares dos Estados Unidos. Ao responder publicamente perguntas de parlamentares nesta quarta-feira, pela primeira vez desde a prisão do presidente Nicolás Maduro neste mês. O presidente Donald Trump ordenou que o seu governo trabalhe com Delcy Rodrigues, uma aliada de Maduro que tomou posse como presidente interina após a prisão, mas que ele já havia alertado sobre novas ações militares caso o seu governo ainda não atenda às exigências americanas. Trump diz que os Estados Unidos vão reabrir o espaço aéreo da Venezuela após conversar com o presidente interino, com a presidente ou o presidente interino, a Delcy Rodrigues. Era aquela notícia do Live Map lá. Washington, 29 de janeiro, Reuters. O presidente Trump disse que, na quinta-feira, que planeja reabrir o espaço aéreo da Venezuela após uma conversa na quinta-feira com a presidente interina do país, Delcy Rodrigues. Trump também afirmou que as principais empresas petrolíferas americanas estão indo ao país sul-americano para prospectar projetos, dar uma olhada, na verdade, bora ver o que presta, o que não, bora ver até quanto a Venezuela deteriorou os equipamentos americanos que foram estatizados lá.
Porque tem isso, né? A Venezuela, ela se apropriou das empresas americanas. Muita gente, talvez um pouco mais nova, não sabe isso, mas não saiba disso. Mas foi o que aconteceu. Aconteceu também com a Petrobras, num outro país sul-americano ali. Inteligência dos Estados Unidos, porém, ainda todo mundo está de olho ali. Nada escapa. A Delcy Rodrigues, ela aceitou cooperar, mas a inteligência dos Estados Unidos levando a dúvidas sobre a cooperação da líder venezuelana. Nova York, 27 de janeiro, Reuters. Essa notícia de ainda agora aconteceu hoje, há poucas horas. Relatório da inteligência americana levantam dúvidas sobre se a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, cooperará com o governo Trump, rompendo formalmente relações com o adversário dos Estados Unidos. Disseram 4 pessoas familiarizadas com os relatórios nos últimos dias. Será que ela vai romper realmente essas relações? Autoridades americanas declararam publicamente que desejam que o presidente interino rompa relações com aliados internacionais próximos, como o Irã, China e Rússia, incluindo a expulsão de seus diplomatas e assessores da Venezuela. Irã não tem nem o que se falar, né? Se tiver diplomata iraniano na Venezuela, é necessário, na minha opinião, que se extraia ele rapidamente. O Irã está massacrando, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre o Irã hoje ainda. Mas Rodrigues, cuja cerimônia de posse contou com a presença de representantes desses países no início desse mês, ainda não anunciou publicamente tal medida. Ela assumiu a presidência depois que os Estados Unidos capturaram o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro em 3 de janeiro. Segundo fontes que pediram para não serem identificadas, os relatórios da inteligência americana indicavam que não estava claro se ela concordava plenamente com a estratégia dos Estados Unidos em seu país. O diretor da CIA, John Ratcliffe, viajou para Caracas em 15 de janeiro, onde discutiu o futuro político do país com Rodrigues. A Reuters não conseguiu determinar se essas conversas alterariam a opinião das agências de inteligência. Então, pelo que a gente pôde perceber, esses líderes foram para a cerimônia de posse no início desse mês, mas o presidente do Irã foi, da China e da Rússia. Se foi, é um caso complicado, né? Por outro lado, Rubio detalha como o governo Trump controlará os recursos petrolíferos da Venezuela. O governo Trump, em breve, permitirá que a Venezuela venda petróleo atualmente sujeito a sanções americanas, com a receita inicialmente destinada a serviços governamentais básicos, como policiamento e saúde, isso é muito bacana, e sujeita à supervisão de Washington, disse o secretário de Estado Marco Rubio. Porque o que acontece na maioria das ditaduras? O país é rico em fontes de petróleo, óleo, gás ou qualquer outra riqueza, mas esse dinheiro ele é direcionado para alimentar somente a máquina pública. E no caso da Venezuela, especialmente, falta tudo. Falta educação, falta comida, falta saneamento básico, falta luz. Então, primeiramente, os Estados Unidos vai supervisionar para que esse dinheiro, trocando em miúdos aqui, chegue ao povo de verdade. Sim, é um desafio, é uma iniciativa nobre, mas a gente sabe que toda de boas intenções aquele lugar ali está cheio. Espero que isso dê certo. Os Estados Unidos manterão controle no curto prazo para garantir que a receita do petróleo seja usada para estabilizar a Venezuela, disse Marco Rubio em uma audiência do Comitê de Relações. Ele observou que os líderes interinos do país sul-americanos apresentarão um orçamento mensal detalhando suas necessidades de financiamento. Inclusive, esse monitoramento ele é importante para que o próprio dinheiro da venda do petróleo venezuelano não seja utilizado para financiar países terroristas, como o Irã, a Rússia e Cuba, que é um país que tem agido de forma extremamente repressora com seu povo. Os fundos provenientes dessas vendas de petróleo serão depositados em uma conta
que supervisionaremos, fecha aspas por Rubio. Disse Rubio, acrescentando que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos controlará o processo. A Venezuela afirmou ele usará esse dinheiro em benefício do povo venezuelano. Caminha devagar as negociações, mas está caminhando. O Open Source Intel trouxe aqui um pronunciamento bem enigmático do Trump. Trump disse: vamos começar ataques contra as drogas que entram por terra. Vocês verão isso acontecer. Isso aconteceu em 29 de janeiro de 2026, mais conhecido como o dia de hoje. O presidente Donald Trump disse que conversou com Delcy Rodrigues e anunciou a reabertura do espaço aéreo. Aqui, ao mesmo tempo, a inteligência americana levantou dúvidas sobre o comportamento. A posição do governo interino, Rodrigues assumiu o cargo após a captura do presidente Nicolás Maduro por forças americanas, no início de janeiro. Não está claro se sua posição será duradoura e os Estados Unidos indicam que não pretendem que ela permaneça no poder a longo prazo. É aquilo que a gente vem conversando ao longo dos vídeos que a gente tem feito. Ela provavelmente está no poder para uma transição pacífica. Seria impossível colocar a presidente realmente eleita, que no caso não foi ela, foi o indicado dela, no poder, sem uma transição, já que as Forças Armadas venezuelanas e o Estado venezuelano, ele está totalmente aparelhado. Então precisa haver uma transição, precisa haver um saneamento nas estruturas governamentais da Venezuela, saneamento, digo, estatal, não do povo. O povo já decidiu que a Maria Corina Machado é a presidente que eles querem. Só que não é o que o povo decide que o que está valendo. O que está valendo foi toda aquela estrutura que o Maduro fez de dissolver o STF, a Suprema Corte de lá, colocou mais 15 ministros na força, mudou a legislação, então tudo lá está contaminado. Se colocar a presidente que o povo quer, ela cai na hora, porque as Forças Armadas elas ainda obedecem a elas próprias. Elas querem se sustentar no poder. Libertações de reféns em andamento, mas o processo ainda está lento. Desde a mudança do governo, centenas de presos políticos começaram a ser libertados, com repórteres anteriores mencionando ao menos mais de 100 solturas, um número significativo em andamento. Autoridades americanas e organismos internacionais continuam pressionando para que isso avance mais rápido. Há relatos de que ainda existem cerca de milhares de detidos, 700 detidos no helicoide. Petróleo e economia, mudanças e negociações sobre o setor energético. Novas iniciativas estão em curso para estruturar o setor petrolífero venezuelano e atrair investimentos externos. Isso inclui permitir que empresas privadas tenham mais autonomia ou contratos mais flexíveis, algo nunca visto desde nacionalização que eu falei quando o Chaves deu mão grande em todas as empresas que estavam investindo na Venezuela com aquele jogo. A empresa está aqui, não importa se um investidor gastou milhões, bilhões aqui, vamos tomar tudo porque é nosso. Aí deu no que deu. Os Estados Unidos planejam gerenciar vendas de petróleo venezuelano sancionado e usar a receita para serviços públicos e estabilidade sob supervisão americana. Controvérsias sobre contratos de óleo. Também surgiram críticas, inclusive de legisladores democratas, ora quem diria, sobre contratos concedidos a grandes empresas de petróleo que enfrentam acusações de corrupção no passado. Acusação, mas e aí? Se a acusação é fácil, cadê a prova? Porque todo mundo acusa todo mundo, né? Então, mas é papel da oposição fazer essa contrapartida. Quem dera no Brasil nós tivéssemos uma oposição dos dois lados de verdade. Estabilização geral dos desafios. Situação ainda frágil. Nos últimos 2 dias, não houve relatórios de avanço dramático em eleições, acordos políticos de longo prazo ou reconciliação nacional. O processo de estabilização ainda está em etapas iniciais, como pressão internacional e incerteza interna sobre o futuro político de Rodrigues e das forças chavistas remanescentes. Risco de uso da força. Autoridades norte-americanas repetiram que não descartam o uso da força se líderes venezuelanos não colaborarem
plenamente com as exigências de transição, embora também tenham reafirmado que não planejam amplos movimentos militares adicionais por enquanto. Pessoal, não te esquece de curtir, compartilhar e te inscrever no nosso canal. A gente precisa muito da tua inscrição. A tua inscrição no nosso canal faz com que a gente continue produzindo conteúdos praticamente diários da Venezuela e de outras. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar um QR Code ao lado caso você queira apoiar o nosso canal. As tuas inscrições e as tuas curtidas no vídeo são muito importantes.